cantar. Glórias a Deus. Vocês cantaram muito bem. Agora, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós iremos cantar o hino. Não? Vamos fazer o exercício então, um momentinho. Vocês vão cantar a capela, tá? Só a parte final. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Olha como ficou lindo. Daqui a gente vê vocês cantando bem. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus. E outra vez você ouvir, não resista mais ao nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o Amém. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus, nós iremos cantar o hino para a entrada dos irmãos que irão compor a plataforma.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 125 e vamos ler do versículo 1 ao 5. Amém? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Vamos fechar nossos olhos e orar depois da música. Pois Ele é Deus onipotente. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nesta manhã, nosso coração está grato a Ti pela Tua presença hoje, pela Tua bondade manifestada em nossa caminhada durante a semana e pela certeza que temos que sempre estarás conosco. Muito obrigado pelas bênçãos inumeráveis da salvação, as bênçãos da provisão, o pão de cada dia e a alegria de ter uma família nesse lugar. Recebe cada adorador, recebe também o que eles trouxeram, seus dízimos, suas ofertas, seus pactos e, acima de tudo, o seu coração no altar do Senhor. Fala com cada filho teu e distribui as bênçãos separadas para esse dia especial. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. E sejam todos bem-vindos, amigo, visitante, irmãos e irmãos em todos os lugares do mundo. E quero desejar as boas-vindas. Soyez les bienvenus aussi pour encore aussi une bonne journée de sabbat entre frères et sœurs. Uma pregação que vai ser ótima aí, que a gente está tendo todos esses dias. E quero convidar vocês a cantar o hino 464. Não desistir. Não desiste dessa vida, a gente vai estar caminhando. Espanhol também, sean todos bienvenidos na casa de Deus. Nosotros estamos contentos por tener ustedes con nosotros nesta manhã. Vamos a alabar nuestro Dios con la canción. Não desistir, 464. Não te rindas, alabemos ao Senhor. Dias abençoados.
Mateus 24:13. Mateus 24, versículo 13. Diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Convido vocês, aqueles que puderem, vamos se ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Se não puder, pode permanecer na mesma posição. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse sábado, Senhor, que Tu tem nos dado. Vem estar, Senhor, com o pastor que vai ser instrumento Teu, Senhor, para passar a Tua palavra. Que possamos estar repletos, Senhor, Teu Espírito em nosso coração, Senhor, e aprender cada vez mais de Ti. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui que vem na Tua casa, Senhor, para Te louvar. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu tem nos dado na semana também, Senhor. E por favor, Senhor, que seja um culto abençoado, que possamos mudar nosso jeito de viver, Senhor, e viver para Ti, Pai. Por favor, dá-nos um ótimo dia e que possamos viver mais o amor, perseverar mais na fé, até o fim, Pai. Por isso nós te pedimos em Teu nome. Amém. Senhor Jesus, não sei agradecer-te as muitas bênçãos que Tu tens concedido. Muito obrigado, é só dizer, aceita, pois, a minha oração. Pai e Filho e Espírito hoje, os embaixadores. Taylor estava no fundo do poço, endividado, depressivo, indo até uma escola para convencer a diretora a dar de brinde às mães dos alunos 2 bonecos de pano. A diretora viu os bonecos, gostou da ideia, mas disse que já tinha em mente um brinde para dar de presente às mães em seu time. Embora não tenha fechado nenhuma venda com Taylor, ela lhe deu uma boa sugestão de oferecer sandálias personalizadas para o Dia das Mães. Eu saí de lá com aquela ideia na cabeça. Analisei todos os prós e contras do negócio. O problema é que nós precisaríamos, além de comprar as sandálias, fazer uma impressão em cada uma delas. E como se não bastasse, Taylor enfrentaria outro desafio: como sacar as tiras de 1.500 pares de sandálias, ou seja, 6.000 tiras com a mão? Impossível. Então ele pediu ajuda a Deus e numa das noites teve um sonho. Taylor acordou com uma ideia na cabeça, se levantou imediatamente e passou a desenhar exatamente o que Deus lhe havia mostrado. No dia seguinte, ele levou o desenho para um torneiro mecânico e explicou a sua ideia. O torneiro trabalhou o dia inteiro na fabricação da ferramenta que tiraria mais facilmente as tiras das sandálias. O resultado é que tudo deu certo e durante 4 anos personalizamos milhares de sandálias. Um dia recebemos uma consulta para produzir uma pequena quantidade de camisetas para atender um cliente novo. Embora não tivéssemos experiência nenhuma em produzir camisetas, nós aceitamos o desafio e fomos atrás de informações e know-how para atender essa pequena demanda de 100 camisetas. A partir daí, investiram em conhecimento para ampliar ainda mais a produção de camisetas para outros clientes. E
E foi assim que nasceu a iPromove. Com o passar dos anos, a empresa se solidificou no mercado e seus produtos são conhecidos em todo o Brasil. Em 2020, fomos todos surpreendidos pela pandemia. Foi aí que novamente Deus nos iluminou com soluções que nos ajudaram durante a crise do coronavírus. Diante do estoque de tecidos que estava parado na fábrica, eles passaram a confeccionar máscaras de proteção individual durante toda a pandemia. Essa nova frente de produção praticamente evitou o colapso e o agravamento financeiro nas contas da empresa. Ao constatar que nesse período muitos dos irmãos da igreja perderam seus empregos por conta da pandemia, eles abriram um amplo treinamento online para todos os que desejassem se capacitar como profissionais de venda, dando suporte técnico, mentoria, aulas pela internet de como utilizar corretamente as redes sociais e ainda como iniciarem suas atividades por conta própria. Dessa maneira foi lançado o programa de embaixadores da iPromove, que hoje formam um grupo de mais de 100 participantes espalhado por todo o Brasil. Embaixadores, porque além de oferecer um produto de qualidade, eles também acabam por divulgar as mensagens de salvação que estão estampadas nas camisetas. Uma união perfeita do trabalho com a pregação do Evangelho. Eu já sabia algumas coisas, mas o curso veio para que eu pudesse me aperfeiçoar. Taylor e Patrícia estão felizes e agradecidos a Deus porque trabalham há mais de 20 anos com jovens, formando e capacitando líderes que acreditam que o empreendedorismo tem a força necessária para transformar vidas. O objetivo é compartilhar conhecimento, inspirando os jovens a permanecerem firmes na fé e ainda ajudá-los a vencer como empreendedores. O casal de empresários tem a certeza de que tudo isso que está acontecendo é um fruto da decisão que tomaram lá no início de serem fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, e também de se entregarem inteiramente à causa de Deus em qualquer situação. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
O quê? Uma revista? É verdade, né? É uma revista. Você está vendo uma revista? Quem sabe ler o nome da revista para mim? Revista o quê? Revista Adventista. Bonita, hein? Mas você está vendo essa revista que é tão bonita? Você sabe dizer como ela começou? Não é legal a gente saber como começou uma coisa tão bonita? Não é verdade? Saber uma história de uma coisa, de um prédio, de uma casa. Hoje nós vamos conhecer como foi que começou a revista Adventista. Você sabe, há muito tempo atrás, estou falando de Ellen White. Hoje nós vamos falar de Ellen White e o seu esposo. Há muito tempo atrás, Ellen e Tiago White se casaram. Agora ele já era um jovem casal e tinha um filhinho chamado Ellen. Eu acho que ele devia ter 4 anos. Mas você sabe, eles tinham muito convite. Ah, você tem que pregar em tal lugar. E eles iam. Ah, você tem que ir para outro lugar. E eles iam. As viagens eram difíceis. Não tinha avião. Olha, o pastor veio de avião. Mas eles não tinham avião para ir. Eles tinham que ir em transportes difíceis, como o trem. Mas eles tinham uma grande preocupação. Eles sempre davam um jeitinho de ir para falar da palavra de Deus. Mas você sabe que às vezes Tiago ficava pensativo. O que será que eu poderia fazer para poder espalhar essa mensagem para todas as pessoas? E um dia, o Senhor deu uma visão para ela. Disse para ela assim: Ellen, diga para Tiago fazer um jornal, escrever um jornal. Uau, um jornal! Tiago falou: o que é isso? Eu nunca fiz isso, eu não sei fazer. Mas então o que nós vamos fazer nesse momento? Orar para o Papai do Céu. Então foi isso que ele fez. Ele orou para o Papai do Céu pedindo que o Papai do Céu ajudasse, sabedoria para ele fazer. Então logo ele foi procurar uma pessoa que sabia fazer o jornal. E aí ele começou a escrever a mensagem no jornal. E ele foi pedir para essa pessoa ajudar a imprimir, porque também ele não sabia imprimir. E essa pessoa disse para ele: eu posso imprimir para você 4.000 cópias. E deu o preço. Mas era muito caro. Tiago ficou um pouco triste e disse: você confia que depois eu posso te pagar esse dinheiro? Ele disse: sim, eu vou confiar em você. E Tiago então pegou 4.000 cópias do jornal e começou a mandar para todos os lugares, levava nas viagens, entregava para todas as pessoas que ele conhecia. E você sabe, criança, que quando as pessoas começaram a ler o jornal, começaram a ser visitadas, alcançadas pelo Espírito Santo, e começaram a mandar dinheiro para Tiago continuar fazendo o jornal. E Tiago recebeu dinheiro das pessoas, pagou aquela dívida e continuou fazendo o jornal. Mas um jornal sem nome não dá, né? Então Tiago disse: que nome eu vou dar para esse jornal? A Verdade Presente. Era o nome do jornal. Aí Tiago estava muito feliz. Ele disse: precisamos continuar. Então eles começaram a escrever. Do jornal ele começou a fazer uma revista. E quando a revista começou a circular, Jesus disse para ele que a revista que ele ia fazer ia brilhar no mundo inteiro. E a revista Adventista percorreu o mundo inteiro. E hoje tem tantas editoras que começou lá com o Tiago White. E hoje as editoras que fazem a Igreja Adventista estão no mundo inteiro brilhando como um raio de luz, como foi a promessa de Deus. Vocês sabem, criança, não sei se nós temos... Olha, o Tiago está tentando colocar uma foto da editora, mas são várias, em todos os lugares do mundo. Vocês sabem, criança, que tudo que o Senhor falou para Ellen White, a promessa que ele deu do jornal e da revista Adventista, que passou de A Verdade Presente para a revista Adventista. Ele cumpriu todas as promessas, porque
o Senhor sempre cumpre as suas promessas. E vocês sabem, crianças, eles não tinham dinheiro quase nem para comer. Às vezes era difícil até a comida, mas eles confiaram no Papai do Céu. E nós devemos a cada dia confiar no Papai do Céu. Mesmo que tudo esteja difícil, precisamos confiar, como Ellen e Tiago fizeram. E hoje nós temos essa revista tão bonita. Mas essa revista aqui, essa revista aqui são 108 anos atrás que começou a fazer essa revista. Essa aqui é nova, é claro que essa foi feita agora, mas a primeira revista adventista foi criada há 108 anos atrás. Então são muitos anos de promessa cumprida de Deus para conosco, para Ellen e para Tiago. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Papai do Céu porque Ele cumpre as suas promessas. Tá bom, crianças? Vamos ficar em silêncio para ouvir. Olha o que Ele nos diz. Lá no Salmo 40, no versículo 5, diz assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não podemos contar. Os teus planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los, anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sabe, criança, o Senhor que dá tanta bênção para cada um de nós, isso vale dos adultos também, que são tantas bênçãos que nós recebemos durante o dia e por toda a nossa vida, que não dá para contar. Ele ainda tem mais bênção para dar para cada um de nós. Nós só precisamos pedir e confiar, como Ellen e Tiago. Nós precisamos a cada dia confiar que Deus tem um plano especial, mesmo para nós que somos pequenos. Amém? Agora vamos fechar os olhinhos? Vamos lá? Vem aqui, Miguel, orar contra a Silvina. Estou convidando o Miguel aqui primeiro para participar para ajudar. Todo mundo ficar de olhinhos fechados para me ajudar também? Ok, vamos orar? Que meu Papai do Céu, muito obrigado por mais uma história. Nos ajuda a confiar, como Ellen e Tiago. Em nome de Jesus, amém. Agora, dos adultos, eles ficaram quietinhos, né? Agora vamos ser família adorar, pensar em Deus e aprender do Salvador. Ó, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Nesse momento vamos ter um especial com a Jessie. Feliz sábado, irmãos. Quem está esperando Jesus voltar? Amém. Nós possamos estar prontos todos os dias para esse dia.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Feliz sábado a todos. Uma alegria conhecer aqueles que por alguma razão estão no trabalho, na escola durante a semana e não têm conseguido acompanhar a campanha. Deus abençoe a sua vida. É muito bom vir aqui à igreja de fala portuguesa da Guiana Francesa e eu louvo a Deus pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Que Deus seja louvado, porque vocês estão preparando um povo para a segunda vinda do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos também de habla hispana que estão por cá. Feliz sábado, que Deus lhes bendiga. He vivido 5 anos e meio em Bolívia, onde estudei teologia. E é um prazer, é um gosto charlar, hablar, predicar para ustedes. Bem-vindos. Jesus vai vir pronto. E esta é sua família cá em Guiana. E os demais de fala inglesa, bom sabá. E aí termino o meu francês. Quero agradecer a recepção da igreja, a hospitalidade, as palavras carinhosas, o açaí. Som? Ok? Quero agradecer aí a pôr do sol que fizemos ontem em família. Verdadeiramente eu estou com saudade da minha família, mas encontrei uma nova família aqui em Caí. Quero reforçar um convite para vocês. Você que não está na escola, no trabalho à noite, lembre, todas as noites, menos a segunda, estamos juntos aqui. E a ideia é você vir e você tentar trazer alguém, convidar um amigo, um colega, um conhecido brasileiro que está perdido por aí, irmãos, que está morando aí, precisando de uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança. Então traga ele à noite e eu tenho certeza que ele irá gostar do estudo bíblico, tá bom? E aqueles que vierem todas as noites, nós iremos entregar uma Bíblia no final em português, nova, para eles, tá bom? À tarde a irmã Ana Lúcia já convidou, mas eu reforço o convite. Estaremos juntos para um momento de confraternização com comidas típicas do Brasil. Eu não sei se vai ter pamonha, milho, canjica, mingau, né? Mas se é comida do Nordeste, tem que ter buchada, né? Não é do Nordeste a buchada? Mas vai ser buchada de soja, tá bom? Como o Alexandre falou anteontem. Então esteja aqui conosco no pôr do sol, para nós meditarmos na palavra do Senhor e termos esse momento de comunhão, né? Como a igreja primitiva fazia e vocês fazem. Muito bem, não esqueça, anote essa data, dia 22 de julho, nós estamos encerrando a campanha com o batismo. Então, se você é um adventista que tem filhos a partir de 8 anos, e você tem ensinado a Bíblia a eles, tem trazido eles à igreja, prepare eles para o batismo nessa data, tá bom? Se você conhece algum irmão, se você conhece algum jovem, algum irmão que se afastou da igreja adventista, mas ele crê na mensagem e ele deseja voltar, convida ele para se batizar dia 22, porque ele já conhece a mensagem. E nós iremos visitá-lo durante a semana, iremos motivá-lo, tirar alguma dúvida que ele tenha, e ele poderá ser batizado também. E se você está estudando a Bíblia com alguma pessoa, como é o caso da Ana Lúcia, visitamos 2 conterrâneas minhas lá do Ceará. Irmão, só a providência divina, para eu vir para cá e visitar 2 pessoas da minha terra que estão estudando a Bíblia, e uma delas será batizada dia 22. Então, se você tem estudos bíblicos, convide essas pessoas para se batizar. Acelere os estudos, tá bom? Para que ela possa terminar, conhecer a mensagem bíblica e tomar uma decisão ao lado de Deus, tá bom? Nosso sonho, dia 22, é batizar 10 pessoas. Quem crê, irmãos, que é possível? Então, nos ajude, tá bom? Orando, trazendo essas pessoas que têm condições para batizar, trazendo pessoas à noite para ouvir a mensagem e fazendo a sua parte, tá bom? Meus irmãos, vamos agora ler a Bíblia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Tome a Bíblia em suas mãos aí. Eu quero fazer uma oração com o Paulo de gratidão pela sua vida e pela vida dessa igreja e pela mensagem que nós iremos meditar agora. Vamos orar mais uma vez? Se alguém não tem Bíblia, se você necessita na Bíblia, pode levantar a mão e os irmãos vão trazer uma Bíblia, uma Santa Bíblia, para que você possa ler e conhecer também. Ok? Vamos orar então? Oremos.
Querido Deus, hoje é um momento especial, é o dia de adoração, é um dia em que encontramos descanso em Cristo. Permita que a Tua palavra fale ao nosso coração. Se alguém estiver desanimado aqui, que esse sermão possa encorajá-lo. Se alguém aqui está feliz, que essa mensagem possa ampliar ainda mais a sua alegria. Se alguém, Senhor, necessita aqui de salvação, que a Tua palavra seja fonte de salvação. Se alguém está enfermo, doente, Senhor, que a Tua palavra seja um meio de cura para essa pessoa. Nós queremos Te agradecer, e eu quero Te agradecer pessoalmente pela vida de cada irmão, de cada convidado, de cada pessoa que está presente. Muito obrigado pela obra que a Igreja Adventista Moriá está fazendo nesse país, alcançando nossos irmãos brasileiros e de outras etnias, para que possamos como um povo nos preparar para o mais importante evento da história humana, que é a volta de Jesus em glória e majestade. Que a Tua palavra nessa manhã nos prepare para esse encontro, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas muito triste, porque eu li algumas estatísticas recentes da Igreja Adventista. Segundo dados oficiais da Igreja, nos últimos 10 anos, 35 milhões de pessoas foram batizadas a nível mundial, mas 70% delas abandonaram a igreja. Irmãos, eu estou triste porque nos últimos 10 anos, 10 milhões de pessoas foram batizadas só no território da divisão sul-americana, mas 90% delas, amém, mas misericórdia, porque 90% delas já não estão conosco. Misericórdia. Então eu faço uma pergunta para você nessa manhã: por que tantas pessoas, depois de conhecer a verdade, a abandonam? Por que tantas pessoas, tanto na divisão do lado sul-americana como aqui na interamericana, elas se batizam, elas começam uma nova vida, mas elas deixam e voltam à velha vida? Você já pensou sobre isso? Se você já pensou em desistir também, essa mensagem é para você. Se você por acaso conhece pessoas que já não estão na Igreja Moriá, transmita esse recado da palavra de Deus para todas elas. E eu vou dar um estudo bíblico porque é o tema da campanha, mas eu quero também tentar fortalecer e encorajar a Igreja Adventista aqui no preparo para a volta do Senhor. Meus irmãos, o tema da mensagem então é: não desista, o Rei está chegando. Amém. Não te rindas, Jesus viene pronto. Irmão, Jesus voltará em breve. E eu e você não podemos desistir, como tantos têm feito. Jesus, ele mencionou vários fatores que levam as pessoas a desistir de aguardá-lo. E eu queria destacar 3 para você nessa manhã. Porque a volta de Jesus é o nosso maior anelo, a nossa maior esperança. Então nós iremos conhecer alguns fatores que podem nos impedir de recebê-lo nas nuvens dos céus. Quais são esses fatores? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Eu esqueci de cumprimentar a minha colega de departamento, a irmã Laura Diego, que está conosco. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe com as suas convidadas. Muito bem, Lucas, capítulo 21, verso 8. Abra a sua Bíblia. E se você não tem a Bíblia, como nós estamos em um estudo bíblico, você pode levantar a mão e alguém da recepção, irmão Raimundo, irmão José Maria, eles vão me emprestar uma Bíblia nova para você ler. O Alexandre, o João, os anciãos, tá bom? O Adalmácio, as diaconistas estão à sua disposição. Quem encontrou Lucas 21, verso 8, diga: graças a Deus. Graças a Deus. Está escrito, Lucas 21, verso 8. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Esse é o primeiro fator para a desistência. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre a segunda vida em si. Irmãos, a segunda vida de Jesus é a mais confortadora promessa de Jesus. É a mais doce mensagem do Evangelho.
Depois da salvação, a segunda vinda de Cristo é o que mais enche o coração de paz, porque você foi salvo do poder do pecado, mas quando Jesus voltar, você será salvo e liberto da presença do pecado. Você um dia aceitou a mensagem e foi salvo em esperança, mas um dia você será salvo literalmente, e você vai ver a Deus face a face. Hoje você, pela fé, você contempla a Deus, a Jesus, mas um dia você verá a Deus face a face e poderá abraçá-lo, poderá conversar com Ele, poderá ouvi-lo, poderá, irmãos, passar toda a eternidade ao seu lado. E numa mensagem mais confortadora, mais animadora do que esta, a igreja adventista define a segunda vinda como a bendita esperança da igreja. No manual da igreja, na página 176, está escrito que a segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da igreja, o grande ponto culminante do Evangelho. A vinda do Senhor será literal, pessoal, visível e universal. Quando Ele voltar, os justos falecidos serão ressuscitados, e juntamente com os justos que estiverem vivos, serão glorificados e levados para o céu, mas os ímpios irão morrer. O cumprimento quase completo da maioria dos aspectos da profecia e a condição atual do mundo indicam que a vinda de Cristo está próxima. O tempo exato desse acontecimento não foi revelado, e somos, portanto, exortados a estar preparados a todo tempo. Jesus vai voltar. Jesus, irmãos, irá voltar. Essa é a nossa grande esperança. O que nos torna adventistas é o fato de estarmos aguardando a sua vinda. Nós, irmãos, amamos cantar o hino, ó que esperança. Nós também, irmãos, amamos lembrar do refrão de um cântico que diz: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E a nossa saudação, vocês conhecem, podem responder, ela é Maranata. O Senhor, quando vem, irmãos, nós iremos com Ele, como dizem os maranhenses, não é assim? Nós iremos com Ele, certamente. Agora, meus irmãos, nós gostamos de ouvir o refrão de um sermão pregado há muitos anos pelo pastor Enoque de Oliveira, mas essa mensagem continua forte até hoje, calando forte aos nossos corações. E o refrão diz: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima, irmãos. Louvado seja Deus, porque somos cristãos do segundo advento, aguardando esse encontro maravilhoso. É por isso, irmãos, que o capítulo 25 do livro Nisto Cremos, que é uma exposição das nossas crenças, ele começa com um garoto conversando com a sua mãe. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhas aqui? Irmãos e irmãs em sua casa? Irmãos, ali diz que uma criança olha para a sua mãe e ela diz assim: estou com saudades do meu amigo Jesus. Quando é que ele vai voltar? Todos nós, irmãos, somos como essa criança que temos saudade do Mestre, queremos vê-lo, queremos encontrá-lo, queremos abraçá-lo. Queremos dizer, irmãos, com aqueles lá de Isaías: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a vida de Jesus, irmãos, vai coroar o seu esforço, a sua fé, a sua perseverança, o seu empenho como líder, como cristão nessa igreja. Então a volta do Senhor, irmãos, ela é a mensagem mais maravilhosa para o nosso tempo, e eu creio e eu tenho certeza que Jesus irá voltar. Porque a Bíblia, ela tem vários argumentos. Em primeiro lugar, Jesus prometeu voltar. Em João capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Em Apocalipse 22, verso 7, irmãos, ele disse: eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então Jesus prometeu voltar e ele virá. Em segundo lugar, há palavras da Bíblia específicas para esse evento. A primeira é a palavra parousia, que significa presença, advento. Ela lembra a chegada de um rei, de alguém importante, e o Rei dos Reis, irmãos, virá nos visitar. A segunda palavra é a palavra epifaneia, que significa manifestação, aparecimento. Jesus, segundo Mateus 24, aparecerá nas nuvens dos céus, e ele enviará os seus anjos, irmãos,
que vão reunir os escolhidos dos 4 ventos da terra. Você e eu, nossos entes queridos que já faleceram, estarão entre eles. E a terceira palavra é Apocalipse. Isso significa revelação, desvelar, né? Finalmente, irmãos, as cortinas do céu serão abertas e nós iremos ver o nosso Salvador com todos os anjos do céu. Em terceiro lugar, irmãos, eu creio que Jesus irá voltar, porque há muitas referências a esse evento. É um evento que está em todas as partes da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, irmãos. Há um fio de ouro que fala sobre a salvação, mas que anuncia, irmãos, a redenção da criação, o fim do sofrimento, o fim do grande conflito, que é a volta do nosso grande Deus. Será um momento, irmãos, apoteótico, será uma festa, irmãos, para o universo, quando o Rei dos Reis será coroado e vai iniciar o seu reino justo, onde habita a justiça, onde há paz, onde não há corrupção, onde não há problemas. Eu quero que você nessa manhã pense nesse evento como a sua grande esperança, como o seu grande anelo, como o seu grande desejo. Como é que está a esperança da segunda vinda em seu coração? Será que arde, irmãos? Ferve o seu coração, irmãos? Está ansioso por esse dia? Ou você quer que ele demore voltar? Ou você não quer que ele volte nunca? Porque você não está preocupado com a sua preparação. Há coisas que só a volta de Jesus pode realizar por você. Em primeiro lugar, irmãos, você quer uma vida melhor. Sim. Você quer uma vida sem dor. Você quer uma vida sem sofrimento. Amém. Você quer uma vida sem remédios, sem cosméticos para esconder a velhice que chega. Você quer uma vida, irmão, sem tantos problemas humanos, circunstanciais. Você quer uma família melhor. Alguém me falava na recepção, e talvez essa possa ser a sua experiência, que em casa a sua vida é um inferno, que ela quer servir a Deus, mas o seu esposo é ateu, não crê em Deus, e torna a sua vida, irmãos, uma masmorra, uma prisão, um inferno. Você quer uma família unida, completa, que só será uma realidade, irmãos, quando os salvos formarem a família de Deus aqui na terra. Você também quer um mundo melhor. Você quer um mundo sem acidentes de trânsito. Você quer um mundo sem tantas regras, até para fazer caridade você tem que cumprir regras, irmãos, até para dar um prato de comida a alguém. Você quer um mundo, irmãos, onde não há violência, onde não há terrorismo, onde não há divisão. Eu olho para vocês aqui e sonho com um mundo onde não há colunas que impeçam a nossa comunicação visual, facial. Eu quero um mundo, irmãos, onde as línguas não nos separem, onde as pessoas, irmãos, não criem guerras para matar, para destruir. E esse mundo, irmãos, só será inaugurado pela vinda do nosso Rei, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quem anseia, irmãos, quem anela, quem deseja a segunda vinda de Cristo, levante a sua mão e diga eu. Agora, irmãos, há 3 fatores que podem nos impedir de receber essa bênção, esse presente. O primeiro deles eu li no verso 8, quero convidar você a ler novamente. Preste muita atenção. Se você deseja, você não pode agora cair nessa cilada. No verso 8 Jesus disse: vede que não sejais enganados, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Eu falo para você aqui na igreja Moriá e para você em casa. O primeiro fator para a desistência é o engano. Você anotou aí? É o engano. Jesus, irmãos, ele mencionou vários enganos, mas eu quero me concentrar em alguns deles, relacionados à segunda vinda e a enganos gerais, que podem impedir as pessoas, irmãos, de aguardar. Há um aumento progressivo do engano à medida que nos aproximamos da volta do Senhor. Há um engano progressivo, querido jovem, querida irmã. Em Mateus 24, no versículo 4 e 5 ele diz: vede que ninguém vos engane. No versículo 11 de Mateus 24 ele disse: surgirão falsos profetas, falsos cristos. No versículo 24 ele disse: eles operarão milagres e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então você precisa lembrar que o engano é um fator que leva as pessoas a desistir de aguardar a volta do Senhor. Desvia, irmãos.
as pessoas do bom caminho. E hoje, irmãos, há vários enganos relacionados à segunda vinda do Senhor. É interessante que Jesus falou, irmãos, que muitos, supostamente comissionados por Ele, iriam dizer: sou eu, chegou a hora. Ao longo da história, muitos anticristos anunciaram que o bendito dia chegou. Eu queria mencionar 3 deles. Sun Myung Moon, ele faleceu em 2012, mais conhecido como Reverendo Moon. Ele fundou a Igreja da Unificação. E ainda hoje, irmãos, ele e a sua esposa Hak Ja Han são considerados pelos seguidores, pelos milhares, irmãos, de seguidores dessa igreja, milhões, os verdadeiros pais da humanidade, Adão e Eva. E ele dizia que era o próprio Messias e a própria segunda vinda de Cristo. Você pode achar, irmãos, que isso é irrelevante, mas Sun Myung Moon tem uma influência muito grande até no Brasil. Ele tem 2 times de futebol no Brasil, no caso agora a sua família, e muitas propriedades. Segundo o falso Cristo, Jim Jones, morreu em 1978. Ele era um líder protestante carismático, que ele alegou perseguição nos Estados Unidos. Ele veio aqui para a Guiana inglesa, com o seu grupo de seguidores, e ele começou, irmãos, a se declarar Buda, Akhenaton e o Pai Divino, o próprio Cristo, figuras importantes da história. E uma noite, irmãos, ele pressionou seus seguidores para eles tomarem veneno cianeto, e quase 1000 pessoas, pertinho de nós aqui, em Jonestown, morreram naquela ocasião. Terceiro falso Cristo, David Koresh, morreu em 1993. A partir de morreu em 1993, exatamente, 10 anos antes, em 83. Ele começou a se declarar o Filho de Deus e o Cordeiro. Ele organizou, irmãos, um grupo de seguidores, foi para o Waco, no Texas, colocou um grande arsenal ali à disposição, e depois das denúncias de abuso, porque ele dizia, irmãos, que podia ter filhos com todas as mulheres, ele teve cerca de 24 filhos. O FBI invadiu aquela propriedade, houve um incêndio e 54 pessoas, infelizmente, morreram carbonizadas, sendo 21 crianças. Jesus estava certo ao advertir sobre o perigo dos enganos e de supostos cristos, anunciando a chegada da sua vinda. Há outros enganos, e eu queria que você não esquecesse a vinda secreta de Jesus. Ela tem sido anunciada por muitas pessoas, de maneira especial pelas testemunhas de Jeová, que anunciam a vinda secreta de Jesus, como tendo acontecido em 1914. A marcação de datas. Irmãos, há uma tentação para os adventistas. Nós queremos tanto a vinda de Cristo que queremos adivinhar o dia que Ele voltará. Então alguns tentam uma marcação aproximada, quando se completarem os 6.000 anos. O 7º milênio será no céu. Alguém já ouviu falar sobre isso na internet? A Bíblia não tem a doutrina do 7º milênio do céu. Segundo lugar, alguns marcam a data exata. Em 2027 será a volta de Jesus. E eles fazem cálculos mirabolantes. E alguns tentam marcar a data da volta de Cristo com base a personagem da profecia. Quando esse Papa assumir, quando esse presidente norte-americano assumir. Então, diante desses fatos, eu queria apresentar 3 pontos sobre a segunda vinda. Primeiro deles, irmãos, por que Jesus virá? Segundo, como Ele virá? E terceiro, quando Ele virá? Porque muitos, irmãos, acreditam que Ele virá de maneira secreta, e aí defendem a doutrina do arrebatamento secreto. Então eu queria ler 3 textos para você, porque estamos em campanha também. Então vamos abrir a Bíblia para saber por que Ele virá. João capítulo 5, Evangelho de São João capítulo 5. Esse é um sermão, mas é também um estudo bíblico para a igreja e para os nossos queridos convidados. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Por que Jesus virá?
João 5, Evangelho de São João, capítulo 5, verso 28. Você que está em casa, acompanhe conosco também. A Bíblia diz assim, 5:28: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Por que Jesus virá? Para dar a cada um a sua recompensa, para ressuscitar os mortos, para levar os justos para o céu e redimir o seu povo, para restaurar essa terra e iniciar uma nova terra após o milênio. Agora, como ele virá? Será que Jesus virá de maneira secreta, como nossos irmãos evangélicos ensinam? Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 1, por gentileza. Há muitas outras passagens, e se você tem alguma dúvida e quer estudar, estamos à sua disposição durante toda a semana. Você que está em casa também, procure uma igreja adventista, estamos à sua disposição para estudar esse tema. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, quero convidar a igreja a ler comigo. Eu vou perguntar como Jesus virá, e vocês vão ler o verso 7 de Apocalipse 1, por gentileza. Irmãos de Moriá, amigos de Moriá, como Jesus virá? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então Jesus virá de maneira secreta ou de maneira visível? Virá de maneira, eu diria, muda ou de maneira sonora? Sonora, irmãos. Virá de maneira espiritual ou de maneira corpórea? Corpórea, está aqui. Quando Jesus sobe para os céus, irmãos, em Atos 1, verso 11, os anjos olham para os apóstolos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então não seja levado por esse engano do arrebatamento secreto, da vinda da vida espiritual, irmãos, simbólica ou qualquer outra coisa, da marcação de datas. Mateus 24:36 é claro a respeito daquele dia. Ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então, irmão, Jesus tinha razão, e esses enganos têm afastado muitas pessoas da igreja do Senhor. Mas há mais do que enganos sobre a segunda vinda, há enganos gerais. E como eu não sei quando volta a Caiena, eu queria deixar para vocês quais são os 5 maiores enganos que têm tirado irmãos da igreja. Quais são? Anote aí. Primeiro, não existe uma igreja verdadeira. Esse é um engano, porque Apocalipse 12:17 diz que a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Segundo grande engano, anote aí, você que está em casa: não existe um santuário no céu. Você diz assim: pastor, isso está tirando pessoas da igreja? Está. O primeiro ancião de Santana, onde eu era pastor, abandonou a igreja porque perdeu a crença no santuário. Depois perdeu a crença em quase tudo que a igreja adventista crê. Mas Apocalipse 11:19 diz que foi visto, irmãos, se abriu o santuário do céu e foi vista a arca da aliança, e sobreviveram relâmpagos, trovões. Terceiro engano: Jesus não é eterno e o Espírito Santo não é Deus. Quando João 1, verso 1 diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Comentávamos na lição ali com o irmão Joel, com o irmão André, que qual o plano de Deus, irmão? Segundo Efésios, fazer convergir em Jesus todas as coisas. Então, quando você diminui, irmão, Jesus, dizendo que ele não é eterno, que ele não é Deus, que ele foi gerado pelo Pai em algum momento da eternidade, que ele tem a natureza caída de Adão depois da queda, você está diminuindo, irmãos, a pessoa de Cristo e o seu lugar no plano da salvação e no plano de Deus, não só para a terra, mas para o universo inteiro, para todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Quarto grande engano sobre o Espírito Santo, é Atos 5, 3 e 4. Pedro disse que Ananias e Safira haviam mentido a Deus porque haviam mentido ao Espírito Santo, logo o Espírito Santo é Deus. O quarto grande engano é
Ellen White não é profetisa verdadeira. Ontem alguém me disse isso aqui em Caína. Ontem, irmãos, aqui em Caína. Eu fiz um apelo para ele voltar a estudar a Bíblia conosco. Joel 2,28 tem uma promessa especial do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, até sobre as servas. E Apocalipse 19,10 menciona, irmãos, que a igreja verdadeira nos últimos dias, ela teria o dom de profecia, o espírito de profecia, que foi manifestado na vida de uma irmã nossa. Eu tenho o dom do pastorado, você tem o dom da música, quem cantou aqui, e ela teve o dom de profecia. E o último grande engano, meus irmãos, anote aí: a alma é imortal e o domingo é o dia de guarda. Esses são os dois maiores enganos. E o mundo cristão, irmãos, tem sido levado a aceitá-los. Mas Gênesis 2,7 diz que o ser humano foi feito por Deus e ele é uma alma. A alma é um ser vivente. E finalmente Marcos 2,27 e 28 dizem que o sábado é o dia do Senhor, porque Jesus é o Senhor do sábado. Então não, por favor, não abandone essas colunas da verdade que podem lhe sustentar. Pastor, agora eu fiquei preocupado, porque há tantos movimentos falsos soprando, pregando igrejas que às vezes tem um nome parecido com o nosso. Qual é o segredo, irmãos, para não ser levado por esses enganos? Volte ao texto. O que Jesus falou para os seus apóstolos, para os seus discípulos, no final do verso 8? Uma frase curta: não os sigais. Não siga esses ensinos que eu mencionei falsos. Não siga esses falsos profetas, esses falsos cristos. Não flerte com o erro, com a mentira, com o engano, com o engodo. Não clique, não dê like em suas postagens, não tenha contato, mas tenha contato com a palavra de Deus e com a verdade ensinada desse livro, irmãos, e anunciada pela Igreja do Senhor. O engano, irmãos, é um fator mental, intelectual, mas há um segundo fator muito mais perigoso do que esse. Acompanhe agora a partir do verso 12, Lucas 21, verso 12. Antes, porém, de todas essas coisas, Lucas 21, 12. Acompanhe na Bíblia e Deus vai falar com você. Lucas 21, 12. Esse é o nosso texto, então mantenha aberta até o final a sua Bíblia em Lucas 21. Vou esperar todos encontrarem, irmãos. Nós somos adventistas e ser adventista é estudar a Bíblia. Ser adventista é ensinar a Bíblia às outras pessoas. Então abra a sua Bíblia, eu vou esperar o tempo que precisar, tá bom? Eu sei que você não tem compromisso hoje no trabalho nem na escola, e nós vamos almoçar juntos no final. Foi a promessa do pastor Ilifna. Lucas 21, 12. Posso ler? Quem encontrou Lucas 21, 12, diga: eu sou adventista. Eu sou adventista. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Irmãos, esse é um fator muito mais difícil que o primeiro. Esse é o fator perseguição. Enquanto alguns abandonam a fé, abandonam a preparação para a volta do Senhor porque adotam enganos falsos, outros abandonam porque não suportam a perseguição. E talvez eu esteja pregando para alguém que está sendo perseguido. Jesus previu que seus discípulos, seus apóstolos e todos os seus fiéis seguidores ao longo da história seriam perseguidos duramente e cruelmente. Ele fala sobre 3 tipos de perseguição aqui. Ele diz: vos perseguirão, vos levarão às sinagogas e à presença das autoridades. Então há uma perseguição religiosa e há uma perseguição política. Então a
a religião se funde com a política para perseguir os cristãos. Isso aconteceu ao longo da história. Em segundo lugar, Jesus diz, irmãos, que muitos seriam entregues por quem? Pelos seus próprios familiares. Quem ama aqui muito o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua nora, até a sua sogra, né? Brasileira. Você já imaginou, irmão e irmã, o seu próprio filho entregar você? Pense um pouquinho aí. Brasileiro é terrível, né? Estão falando aí que a sogra persegue todo dia, né? Irmãos, voltando aqui ao contexto bíblico, né? Saindo desse contexto secular, pense um pouquinho nas pessoas que você mais ama, seus filhos, sua esposa, seu avô, sua avó. O que Jesus está dizendo é que é uma perseguição familiar. Então muitos parentes irão entregar os seus próprios parentes para serem presos, torturados. É duro, irmãos, ouvir isso, mas é o que Jesus falou. E é uma perseguição social, porque Jesus disse assim, ó: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, como povo, nós seremos rejeitados pela sociedade. A sociedade, irmãos, ela ama os cristãos, porque os cristãos fazem uma obra que o Estado não faz. Mas no futuro, a sociedade, irmãos, ela vai nos rejeitar e haverá uma perseguição social, irmãos, completa, uma rejeição de Deus, da sua palavra, para as sociedades em geral. Então Jesus previu. Agora a minha pergunta é: estou eu preparado para enfrentar a perseguição? Estou eu preparado para enfrentar a tortura, a prisão? E ele disse aqui, irmãos, veja o que Jesus falou aqui, no verso 16. Ele diz: matarão alguns dentre vós. Eu queria perguntar à igreja Moriá nessa manhã: você está preparado para morrer? Você está preparado para ser um mártir por Cristo no século 21? Porque isso, irmãos, irá acontecer no futuro. E se Jesus voltar em nossa geração, poderá acontecer comigo e com você. Pense um pouquinho. Como tem sido a sua vida? Como está a sua fé? Como estão os seus alicerces? Como está a sua fidelidade? Se você não consegue chegar na igreja no horário, como é que você vai para a forca, né, para a cadeira elétrica por Cristo? Se eu não consigo, irmãos, devolver o meu dízimo, a minha oferta, guardar o sábado, como é que eu vou entregar o meu corpo para ser queimado, irmãos? Como é que eu vou entregar as minhas mãos para serem amarradas? Pense um pouquinho em você e não nos outros. Reflita, irmãos. Eu queria dizer que a perseguição existe. Há uma ONG chamada Portas Abertas. E talvez você pense no Brasil, que é um país livre, mas temos, irmãos, que orar pelos cristãos. Segundo a ONG Portas Abertas, no mundo há muita perseguição. Todos os dias 13 cristãos são mortos por causa da sua fé. Todos os dias 12 templos cristãos são atacados. E todos os dias 12 cristãos são injustamente detidos ou presos, e 5 são sequestrados. 309, esse ano, irmãos, o número subiu a 300, quase 350 cristãos vivem em países onde a perseguição é severa. Você sabe quais são os países que mais perseguem os cristãos em geral? Cristãos católicos, evangélicos em geral. Em primeiro lugar, Coreia do Norte. Em segundo lugar, Afeganistão. Em terceiro lugar, Somália. Em quarto lugar, Líbia. Em quinto lugar, Paquistão. Em sexto, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria. Em décimo, Índia. Cuba está em 11º lugar. Então você para e pensa assim: por que uma pessoa que faz o bem, que entrega as cestas básicas, ela é perseguida? Abra a sua Bíblia para você descobrir agora, por favor, em 2 Timóteo 3,12. Se você está sendo perseguido no seu ambiente de trabalho, se isso mexeu com você, veja o que Timóteo diz aqui. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Aqui está a razão, aqui está o motivo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. A Bíblia diz assim:
A Bíblia diz assim, 2 Timóteo 3,12. Acompanhe comigo. Você que está em casa ou no seu carro, ouvindo essa mensagem. 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, diante, irmãos, da piedade ao ódio. Eu não sei se você já foi perseguido, mas eu já fui. Certa vez, eu estava concluindo o ensino médio, o liceu, como vocês diziam aqui. Eu estava no 3º ano, eu estava feliz porque logo após o ensino médio, há o sonho do curso superior. E por alguma razão, uma professora minha se chateou comigo e disse: Ribamar, você não entregou o seu trabalho, e o trabalho vale a nota do bimestre. Eu disse: eu entreguei, professora. Ela disse: não, você não entregou. Entreguei, não, você não entregou. Eu disse assim: então, professora, como a senhora está dizendo que eu não entreguei, eu vou fazer de novo e lhe entrego. Eu percebi que ela estava irredutível. Ela disse: não, você vai tirar 0 do bimestre. Ela deu 0, irmãos. Então eu pensei assim: se eu continuar estudando pela manhã, eu vou ser reprovado. Eu não gosto de ser derrotado, né? Nenhum cristão quer ser, ainda mais injustamente. Eu vou lutar. E eu passei para a noite, irmãos. E eu passei a estudar à noite. Eu apresentei uma carta para ser liberado nas aulas aos sábados. Os professores assinaram. E aí eu precisava tirar 2,10 nos 2 bimestres finais para passar de ano. No penúltimo eu tirei 10. E no último eu precisava tirar quanto? 10. E aí veio a prova final com o professor. E ele me permitiu fazer a prova outro dia. Então, ele me levou lá para a sala, para a secretaria da escola, me sentou e me deu a prova. E a matéria, irmãos, não era fácil, era física. Então eu comecei a fazer a prova, eu havia estudado. E quando eu terminei a prova, o professor havia saído da sala e foi à sala dos professores. Tinha pouca gente à noite, na quinta noite da escola. A prova seria na sexta para o grupo. Eu peguei a prova, dobrei e fui levar para o professor. Quando eu cheguei na sala dos professores, ele olhou para mim e disse: por que é que você está aqui? Então eu entendi o que ele queria dizer, né? Ele disse: professor, o senhor pensa que eu fui copiar, que eu fui olhar? Ele disse: você vai ter que fazer outra prova. Aí eu fui para cima do professor, disse: então guarde essa daí para o senhor ver. Aí ele rasgou a prova na minha frente. E aí me deu a mesma prova. Disse: faça de novo. Eu peguei a prova, irmãos, eu já estava um pouco nervoso, né? Com aquele tratamento. Mas eu fui fazer a prova, fiz a prova. Eu fiz a prova. E quando eu cheguei no meio da prova, eu percebi algo, que eu havia errado uma questão. Eu respondi corretamente, terminei a prova, entreguei ao professor e fiquei esperando. Ele corrigiu na hora. No final ele olhou para mim e disse assim: você está aprovado. Eu não sei se você está sendo perseguido por causa do sábado, da escola, na faculdade, no trabalho. Mas qual o segredo, irmãos, para vencer diante da perseguição? É perseverar, é não desistir, é continuar sendo fiel ao que você aprendeu. Aqui no texto, irmãos, volte ao texto bíblico, não é o apelo ainda tem um fator. Mas eu queria que vocês me dessem mais uns 10 minutos. Mas Jesus diz aqui: quando vos perseguirem, ele disse aqui, irmãos: não vos preocupeis com o que é vez de falar, porque o Espírito Santo dará as palavras. Nem um fio da vossa cabeça, irmãos. Deus vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos livrar. E se Ele permitir que você chegue ao descanso para a glória dEle, Satanás não pode tocar em seu corpo, porque ele estará guardado na sepultura para a segunda vinda. Agora, irmãos, ele diz também: perseverem. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Não desista, irmão, não se renda, não se entregue. Esse é o segredo, irmãos, para suportar o calor da aflição, a crueldade da perseguição. Você pode vencer diante da perseguição do seu marido, do seu patrão, do seu professor, ou do próprio governo, irmãos.
ou da igreja majoritária quando a perseguição vier no futuro. Apocalipse 13 prevê uma angústia, irmãos, uma tremenda perseguição através de um decreto, onde seremos proibidos de comprar e vender. Mas Jesus nos dará as palavras, o livramento, a proteção, irmãos. Amém. E finalmente, irmãos, o poder para perseverar. Essa é uma característica dos santos. O que é que diz Apocalipse 14:12? Aqui está a perseverança, a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Mas eu quero ir para o último engano. Esse é o engano mais letal. A perseguição, irmãos, é um fator emocional que afeta as emoções humanas. Agora, irmãos, há um fator muito mais perigoso, muito mais sutil. Veja aí o verso 34. Lucas 21:34. Esse é o pior fator, irmãos, que leva as pessoas a abandonar a fé, a abandonar a igreja, a abandonar a Jesus, voltar para a velha vida. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O texto é claro, para eu falar sobre ele. Mas esse terceiro fator que leva as pessoas a desistir é o mundanismo. Ouviram? Mundanismo, secularismo. Jesus disse: cuidado, para que o coração de vocês não seja levado. Jesus falou aí, irmão, sobre orgia. O que é orgia? São os pecados sexuais, mas é o excesso, como a irmã falou. Muito cuidado, irmãos, com os excessos. Um cristão é sempre uma pessoa muito equilibrada em tudo: no que fala, no que ouve, no que faz, no que veste, e como vive no seu estilo de vida. Muito cuidado, irmãos, com a embriaguez. Muito cuidado, irmãos, com aquilo que o diabo, irmãos, oferece para você, que pode afastá-lo de Jesus. Em resumo, eu queria lembrar, irmãos, que está na carta de João, 1 João 5,17, você lembra? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15-17. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Se você deseja permanecer para sempre, se você deseja estar em pé na presença do Filho do Homem, você não pode amar o mundo nem as coisas que há no mundo. E estamos no lugar mais perigoso que o Brasil nesse aspecto, porque você está longe de casa, ninguém te conhece aqui. Irmãos, Mateus Cardoso escreveu no seu Instagram: o que chamamos de mundanismo e liberalismo, maquiagem. Desculpa, irmãos, eu vou precisar falar algumas verdades que podem doer no seu coração, mas esse fator aqui, irmãos, tem levado muitas pessoas a abandonar o preparo para a volta do Senhor. Maquiagem, deixa eu usar o óculos aí, senão não vou enxergar. Joias, cinema, bateria, rock, dança. O que os jovens estão aprendendo além disso? E muitos adultos também: feminismo, aborto, ideologias de gênero, movimentos sociais, direitos humanos, distorcidos, é claro, esses dois pontos. Relativismo, pluralismo, marxismo, releitura sociológica da Bíblia. O maior perigo, irmãos, não é o cinema, mas as séries. Como é que você, que aguarda a segunda vinda, pode assistir séries que insinuam, não insinuam, mas falam abertamente sobre a violência, sobre o incesto, sobre a sodomia, sobre o lesbianismo, sobre o estupro? Isso não pode fazer parte, irmãos, da vida de um cristão que está aguardando ser trasladado para o reino dos céus.
Isso não pode fazer parte de alguém, irmãos, que está esperando um dia ser glorificado e viver com os anjos que nunca pecaram. Agora, pastor, eu tenho sido vencido pelo mundanismo. O meu coração está lá. Eu estou aqui, mas o meu coração está lá. Nessa manhã, Jesus quer fazer um transplante de coração em você e em mim. Como, irmãos? Está na Bíblia. Volte à Bíblia. E nós vamos agora para a parte final. Jesus falou o seguinte: em primeiro lugar, está atento, acautelar-se, ter cuidado. E no verso 36 ele disse: vigiai a todo tempo orando. Você precisa, querido jovem, estar alerta, estar atento, estar desperto, espiritualmente falando. Porque se você dormir, fatalmente você poderá ser levado por essa avalanche, né, que tem levado tantas pessoas. Sabe, irmãos, eu preciso terminar essa mensagem. Eu posso nunca mais voltar aqui, né, se eu estourar o tempo demais. Vocês são pontuais. Eu vejo um relógio em cada lugar aqui dessa cidade. Mas, irmãos, muitos desistiram de aguardar o rei e verem sua formosura. Você não pode desistir porque o rei está chegando. Na Bíblia, há muitos que desistiram. Judas desistiu porque ele vendeu Jesus por 30 moedas. O jovem rico desistiu porque ele amou as suas riquezas. Elimas, o mágico, Demas amou o presente século. Mas você não pode desistir. Como Paulo, você tem que falar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará. Naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Jesus, irmãos, voltará em breve. Ele tem uma coroa de glória para você. Há um destino de glória para você, querido irmão, para todos nós, para o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. E eu queria contar uma história de perseverança para você voltar para casa, ardendo em seu coração o desejo de continuar firme. Se você em algum momento, enquanto você vê as cenas que vão aparecer aqui, se você já pensou em desistir, porque você tem ouvido, irmãos, falsos enganos. Se você já pensou em desistir porque você é fiel, mas você tem sido torturado, tem sido perseguido, tem chorado, irmãos. E se você já pensou em desistir porque as coisas do mundo têm atraído você, eu quero contar uma história de perseverança para que você continue a caminhada. Irmãos, foi a perseverança que em 1968 fez com que John Stephen Aquário, esse homem que vai aparecer correndo aqui, um atleta da Tanzânia, ele continuasse correndo na maratona. Ele foi convocado para as Olimpíadas do México. Então haviam cerca de 70 competidores que iam correr 42 quilômetros. Alguém aqui consegue correr 42 quilômetros? Tem algum atleta aqui? Uma mini maratona, 15 quilômetros. 15 quilômetros, João Felipe. É Felipe também, né? Eu só corro 5, irmãos, do esforço. Mas ele tinha que correr 42. E ele, irmãos, ele está na linha de largada e ele sai, irmãos, com as esperanças de representar bem a Tanzânia naquela Olimpíada, nos Jogos Olímpicos. E todos os irmãos saem disparados, né, rumo ao Estádio Nacional do México e a linha de chegada mais de 2 horas depois. Logo na saída, irmãos, Stephen se machuca. Ele machuca a sua perna, como vocês vão ver nas imagens aqui. E nas imagens você vê ele, irmãos, com ataduras, porque os médicos o atenderam ali mesmo, na rua. Mas ele decide continuar correndo, apesar dos médicos pedirem para ele deixar abandonar a prova, porque ele poderia se lesionar gravemente. Mas ele quer correr, irmãos, ele não desiste, ele continua correndo, ele diz: nunca vou desistir. E ele vai até o estádio, irmãos, mancando. Ele chega muito tempo depois do último colocado. Inclusive o primeiro colocado já havia recebido a medalha, o último colocado já estava recuperado. E sozinho, irmãos, ele entra no Estádio Nacional do México, sob os aplausos da torcida, irmãos, com muita dificuldade,
Você pode ver em seu rosto as marcas do cansaço e da dor. Finalmente, irmãos, com muito esforço ele consegue atravessar a linha de chegada. E quando ele faz isso, as pessoas o aplaudem, os médicos se aproximam e os repórteres lhe fazem uma pergunta: por que você continuou? Por que você não ficou? E ele disse uma frase, irmãos, que emociona todos nós. Ele disse: vocês não entendem, o meu país não me enviou aqui para começar a corrida, o meu país me enviou para completar a carreira. Amém. Sabe, irmãos, Jesus não chamou você para você apenas começar a vida. Jesus não chamou você apenas para você se batizar. Jesus não chamou você apenas para você ser um líder em Moriá. Jesus não está chamando você apenas para ficar pelo meio do caminho, mas para continuar e para chegar até a reta, até o final, irmãos, até o prêmio da soberana vocação. Eu quero fazer um apelo de coração a coração, para que você continue, para que você não desista, para que você fique firme, irmãos, independente dos fatores que Satanás tem usado para levar os irmãos a desistir. Em breve, irmãos, vamos terminar a nossa obra. Em breve vamos terminar a nossa jornada, a nossa peregrinação, e finalmente estaremos diante do mar de vida, com harpas nas mãos, com um manto branco, irmãos, representando a justiça de Cristo, com coroas de ouro, irmãos, e com palmas de vitória, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Você gostaria de continuar? Nós iremos ouvir uma música agora, e eu quero orar por você que deseja continuar firme, aguardando a volta do Senhor. Enquanto o nosso irmão canta, eu quero fazer um apelo para você que mora aqui, mas talvez não tenha a fé que tinha no Brasil, e você deseja um reavivamento da sua fé adventista original. Eu quero orar por você que deseja, irmãos, receber o poder de Deus para pregar e anunciar aos franceses a mensagem verdadeira. Você vive aqui, você não consegue pregar. Você fica intimidado pelo ateísmo, pelas pressões, você tem medo. Pastor, eu sou fiel, mas eu quero pregar, eu quero ganhar almas aqui nesse país. Eu quero fazer uma oração com você. Pastor, eu não sou adventista, mas essa mensagem me tocou. Eu quero assumir um compromisso com Jesus publicamente. Você pode ir à frente e vou orar por você também. Pode cantar. Enquanto ele canta, irmãos, Deus tem uma mensagem para você. A mensagem é: filho, logo, logo nós estaremos no lar. Tome a sua decisão de preparar-se para a volta do Senhor, independente do que acontece. Todos aqueles que tomarem a sua decisão podem vir à frente no final dessa música. Aonde está firmada a tua esperança? Vai estar
aqui para o povo de Deus no livro Grande Conflito, página 263. O povo de Deus, alguns em celas de prisões, outros em florestas e montanhas, suplicará por proteção divina. Homens armados, instigados por anjos maus, se prepararão para a obra de matar. Então, no momento mais extremo, Deus intervirá, e vocês cantarão com enojo de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará com que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, como aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. Multidões de pessoas más estarão prestes a se lançar sobre suas presas, quando uma densa escuridão, mais intensa do que as trevas da noite, cairá sobre a terra. Então o arco-íris se espalhará pelo céu, parecendo circundar cada grupo em oração. As multidões iradas serão detidas, esquecerão os alvos de sua raiva, contemplarão o símbolo da aliança divina e desejarão ser protegidas de seu resplendor. O povo de Deus ouvirá uma voz convidando todos: olhem para cima. Assim como Estevão, olharão para cima e verão a glória de Deus e o Filho do Homem em seu trono. Reconhecerão as marcas de sua humilhação e ouvirão o seu pedido: quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Ouvirão uma voz a falar: eles vêm, santos, inocentes e sem mácula, guardaram o meu mandamento de perseverar. Você gostaria de perseverar? Amém. Então feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, hoje é uma manhã especial em que estou encontrando meus irmãos de fé em outro país. Nós estamos ligados por uma relação muito mais forte do que a geopolítica, porque nós temos, Senhor, a mesma esperança. Estamos unidos com vínculos mais fortes que o idioma, porque nós cantamos, Senhor, os hinos do céu e queremos ir para lá. Abençoa meus irmãos aqui da Guiana Francesa, tanto os franceses como os brasileiros e outras nações que aqui moram. Que o Teu Espírito continue trabalhando nas mentes e corações durante essa campanha, em cada uma das igrejas, para que haja decisão, haja conversão, haja uma mudança. Mas essa mudança, Senhor, precisa começar em mim. E muitas vezes eu posso ser levado pelo engano, eu posso, Senhor, ser oprimido pela perseguição, ou arrastado pelo mundanismo, e posso desistir do feliz encontro com meu Salvador. Que o Senhor me mantenha firme, que o Senhor me ajude a perseverar, que o Senhor me ajude a estar alerta, a estar desperto. Que cada pessoa, cada família dessa igreja e nossos queridos convidados possam voltar para casa com uma decisão, a decisão de aconteça o que acontecer, estar em pé na presença do Filho do Homem. Dizer: eis aqui com os filhos que o Senhor me deu. Permita que essa promessa de Naum 1:7, de que não se levantará por duas vezes a angústia, possa contemplar a nós. Nós que vivemos nesse mundo de pecado, Senhor, estragado pelo mal, que possamos morar num mundo onde nunca mais o pecado se levantará. Amém. Onde contemplaremos por toda a eternidade as marcas nas mãos, nos pés, no lado e na fronte de Jesus, como emblema do seu amor. Que possamos, com os anjos que nunca pecaram, com os seres santos de outros mundos criados, adorar a Jesus por toda a eternidade. Nos sustenta em teus braços de amor, nos carrega, Senhor, nos protege debaixo das tuas asas e permita que essa igreja possa ser salva por ocasião da tua volta. Abençoe nossos convidados, nos ajuda a trazê-los todas as noites, persuadi-los a vir ouvir a tua palavra e estudá-la. Nós rogamos as tuas bênçãos para todos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Você não vai para o céu sozinho. Dê um abraço aí no seu irmão, tá bom? Diga: irmãos, em breve estaremos no céu.
vocês na porta, nós iremos ouvir o hino ao lado, tá bom? Nós iremos ficar ouvindo enquanto eu vou cumprimentar vocês ali à porta.